Quando pensamos em reis e líderes, geralmente imaginamos homens sábios e corajosos, que lideraram seus povos com justiça e sabedoria. Mas nem todos os reis da história foram assim. Na Bíblia Sagrada há relatos de reis que eram cruéis, egoístas e inescrupulosos, homens cujas ações levaram a consequências terríveis e que são lembrados como alguns dos piores líderes da história de Israel. Hoje vamos mergulhar nas histórias desses 4 reis e aprender as lições valiosas que suas vidas podem nos ensinar sobre liderança, moralidade e injustiça. Esteja preparado para uma jornada sombria e cheia de ensinamento. Não deixe de se inscrever e deixar seu like se gostarem do vídeo. Vamos lá? O primeiro é rei Roboão. Roboão se tornou rei de Israel depois da morte de seu pai Salomão. No início de seu reinado, ele enfrentou um grande desafio político quando Jeroboão, um líder das tribos do norte de Israel, pediu a Roboão para diminuir a carga de impostos sobre seu povo. Roboão inicialmente pediu um tempo para considerar o pedido de Jeroboão e convocou seus conselheiros para aconselhamento. Seus conselheiros, que eram mais velhos e experientes do que Roboão, recomendaram que ele concordasse em diminuir a carga de impostos sobre o povo. Eles aconselharam Roboão que, se ele fosse um rei misericordioso e justo, o povo sempre estaria ao seu lado e ele teria um reinado tranquilo. No entanto, os conselheiros mais jovens de Roboão, amigos de infância e com menos experiência, recomendaram que ele se mantivesse firme e não cedesse às demandas de Jeroboão. Eles acreditavam que, se Roboão cedesse, ele parecia fraco e o povo não o respeitaria. Infelizmente, Roboão decidiu seguir o conselho dos conselheiros mais jovens e rejeitou as demandas de Jeroboão. Isso levou à divisão do reino de Israel em 2: o reino do norte, liderado por Jeroboão, e o reino do sul, liderado por Roboão. A divisão do reino foi um grande desastre para as nações de Israel, e o resultado final foi declínio político e religioso do povo. Durante o reinado de Roboão, ele se envolveu em práticas religiosas pagãs. Ele permitiu que práticas proibidas fossem realizadas no reino, com a adoração de ídolos e altares estrangeiros. Roboão construiu altares e ídolos para deuses estrangeiros e não impediu que os sacerdotes pagãos ministrassem no templo de Jerusalém. Essa prática religiosa errada enfraqueceram a fé do povo em Deus e levaram a um declínio moral em todo o reino. Além disso, Roboão também fez alianças políticas com nações estrangeiras, como o Egito. Ele se casou com a filha do faraó do Egito e permitiu que a influência egípcia crescesse no reino de Israel. Essas alianças enfraqueceram a independência de Israel e permitiram que as práticas religiosas e culturais estrangeiras influenciassem o povo de Israel. Roboão também enfrentou conflitos militares com o reino do norte, liderado por Jeroboão. Em um ponto, ele tentou recuperar o controle sobre as tribos do norte de Israel, mas foi derrotado por Jeroboão. Esses conflitos militares levaram a mais divisão e enfraquecimento do reino de Israel. No final do seu reinado, Roboão foi atacado por Sisaque, rei do Egito. Sisaque saqueou o templo de Jerusalém e levou muitos dos tesouros do reino. Isso marcou o fim do pior reinado de um rei de Israel, desde a época dos juízes. A história de Roboão na Bíblia retrata um rei que falhou em liderar Israel de maneira justa e sábia. Ele enfrentou conflitos políticos e religiosos, fez acordos desfavoráveis e permitiu a influência estrangeira crescente no reino. Seu pior erro, no entanto, foi recusar o conselho de seus conselheiros sábios e ceder à sua arrogância, e que levou à divisão do reino e a uma sucessão de desastres. Segundo rei, Manassés. Manassés foi o 14º rei de Judá, filho de Ezequias, e governou por 55 anos, de aproximadamente 697 a 642 a.C. Seu reinado foi marcado por uma grande apostasia, idolatria e violência, sendo considerado o pior da história de Judá. Manassés começou seu reinado aos 12 anos de idade e por um tempo seguiu os caminhos
caminhos de seu pai Ezequias, que foi um rei justo e fiel ao Deus de Israel. No entanto, em alguns momentos, Manassés se afastou do caminho da verdade e se entregou à idolatria e à prática de todas as formas do pecado. Ele construiu altares pagãos dentro do templo do Senhor, adorando deuses falsos e introduzindo a feitiçaria e a magia negra em Judá. Manassés também praticou a adoração do um Deus pagão que exigia sacrifício de crianças e até mesmo sacrificou seu próprio filho em um desses altares. Além disso, ele promoveu prostituição sagrada e derramou muito sangue inocente, perseguindo e matando os profetas do Senhor. Devido a todos esses pecados, Deus trouxe sobre Judá a ira divina, permitindo que os assírios invadissem e dominassem a nação, levando grande parte do povo cativo para a Síria. Manassés, no entanto, não se arrependeu dos seus pecados, até que foi capturado pelos assírios e levado cativo para a Babilônia. Lá, ele finalmente se humilhou diante a Deus e se arrependeu dos seus pecados. Deus ouviu o arrependimento de Manassés e a restaurou ao seu trono em Judá, onde ele trabalhou para remover os ídolos pagãos que havia colocado no templo e para restaurar a adoração do Deus verdadeiro. Embora tenha se arrependido, os danos causados por seu pior reinado na história de Judá não puderam ser completamente reparados. Manassés reinou por 55 anos, um dos reinados mais longos de qualquer rei de Judá ou Israel, mas infelizmente ele será sempre lembrado como o rei que cometeu os piores pecados da história de Judá e provocou a ira de Deus. Sua história serve como um aviso para todos nós que, se permanecemos fiéis a Deus, evitaremos seguir nossas próprias vontades, mas também demonstra que sempre há esperança para aqueles que se voltam para Deus em arrependimento sincero. O terceiro rei, Acaz. O rei Acaz é uma figura histórica que é mencionada na Bíblia como um dos reis de Judá. Ele é conhecido por ter governado Judá por um período de 16 anos. Durante esse tempo, ele é considerado como tendo liderado um dos piores reinados de Judá. Acaz assumiu o trono de Judá em um momento de turbulência política e militar. Seu pai, Jotão, havia morrido recentemente e a Síria estava se tornando uma potência cada vez mais poderosa na região. Acaz enfrentou a difícil decisão de escolher entre confiar em Deus para proteger Judá ou fazer aliança com outras nações, como a Síria. Infelizmente, Acaz escolheu seguir o caminho da desobediência e da idolatria. Ele construiu altares para os deuses pagãos em toda Jerusalém e até mesmo ofereceu seu próprio filho como um sacrifício para um desses deuses. Acaz também fechou as portas do templo de Deus e removeu seus objetos sagrados para substituí-los por ídolos pagãos. Além disso, Acaz fez uma aliança com o rei da Síria. Ele até também mesmo enviou uma mensagem para o rei da Síria, pedindo ajuda contra os reis de Israel e da Síria, que estavam se unindo contra Judá. Respondeu enviando seu exército para ajudar Acaz, mas com um preço alto. Acaz teve que pagar um tributo significativo à Síria. Apesar de ter recebido ajuda da Assíria, a escolha de Acaz de confiar em um poder humano em vez de confiar em Deus para proteger Judá, acabou trazendo consequências desastrosas para Judá. Os assírios logo se tornaram uma ameaça à própria Judá. O reino do norte de Israel foi destruído pelos assírios e muitos dos seus habitantes foram levados para a Síria como cativos. Acaz também não teve sucesso em manter a paz dentro de Judá. Ele enfrentou rebeliões em várias partes do reino, incluindo Edom e os filisteus, e também foi atacado pelo rei da Síria e pelo rei de Israel. No final, Acaz morreu em desgraça. Deixou para trás um legado de desobediência e idolatria. Seu filho Ezequias, que sucedeu no trono, foi um rei muito diferente. Ezequias removeu os altares pagãos e restaurou a adoração a Deus no templo de Jerusalém. Ele também liderou Judá em uma época de prosperidade e paz, em contraste com o tumultuado
amaldiçoado reino de seu pai. O quarto rei, Acabe. Acabe se tornou rei de Israel por volta de 874 a.C. Após da morte de seu pai, Onri, desde o início de seu reinado, Acabe demonstrou uma atitude negligente em uma relação à adoração de Deus e permitiu que sua esposa Jezabel introduzisse a adoração de Baal em Israel. Jezabel era uma princesa fenícia e devota ao deus do Baal. Ela casou-se com Acabe com o objetivo de fortalecer a aliança entre Israel e Fenícia. No entanto, ela trouxe consigo a adoração de Baal e começou a perseguir os profetas de Deus. Ela matou muitos profetas de Deus e perseguiu aqueles que adoravam a Deus de Israel. Acabe permitiu que Jezabel construísse um templo para Baal em Simária e apoiou a adoração a este deus falso. Ela permitiu as práticas religiosas pagãs e espalhassem pelo país. O reinado de Acabe foi marcado pela idolatria e corrupção espiritual. Além disso, Acabe expandiu o território de Israel através de batalhas militares. Ele conquistou muitas cidades próximas, mas muitas dessas conquistas foram marcadas por crueldade e violência. Acabe também demonstrou uma atitude negligente em relação ao bem-estar de seu povo. Ele se preocupou mais com suas próprias ambições pessoais do que com a justiça social e a equidade para seus súditos. Ele cobiçou a vinha de Nabote, um homem pobre que se recusou a vendê-la a ele. Jezabel então facilmente acusou Nabote de blasfêmia, levando a sua execução e apropriação da vinha. O reinado de Acabe foi marcado pela corrupção, violência e idolatria. Sua negligência em relação à adoração a Deus e seu povo levaram ao julgamento de Deus sobre ele e a sua família, como foi previsto pelos profetas Elias. No entanto, o legado de Acabe foi manchado por sua adoração a Baal e pela perseguição aos profetas de Deus. Seu reinado foi um período sombrio na história de Israel, marcado por sua corrupção, violência e injustiça. A história de Acabe serve como um aviso para líderes que colocam seus próprios interesses acima dos interesses do seu povo e negligenciam sua responsabilidade em proteger e guiar aqueles que foram confiados a ele. Em resumo, aprendemos hoje sobre os 4 piores reis de Israel: Roboão, Manassés, Acaz e Acabe. Embora suas histórias sejam sombrias e tristes, elas nos ensinam lições valiosas sobre a importância de liderança justa e sábia. Como podemos aplicar essas lições em nossas vidas e em nossa sociedade hoje? Precisamos lembrar que nossas ações e escolhas têm um impacto duradouro e que devemos trabalhar para fazer o que é certo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até o próximo vídeo. Até mais.